Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial do Fiagro KNCA11, Alquineia Crédito Agro. A gente vai ver aqui qual foi a performance do fundo nesse mês de janeiro de 2023, primeiro mês aí do ano. E a gente vai ver aqui como é que o fundo está desempenhando aí, como é que estão as rentabilidades do fundo, né? Então fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, EF, Infra, principal assunto aqui no canal. Então se inscreva aí, ative as notificações, deixe o seu like. Vou deixar também esse link, o link desse relatório na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim também como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância e também conheça a nossa área de membros. Vamos lá então. Fundo é o Fiagro, Quineia Crédito Agro, KNCA11. Fundo aí administrado e gerido pela Quineia, né? Na verdade, gerido pela Quineia. E para quem não conhece o Fiagro, né? Tem aqui o objetivo do fundo, é investir em CRAs, em CRIs, né, voltados para o setor agro, né? Cotas de Fiagros, né? Então ele também pode exercer a função de fundo, letras de crédito do agronegócio e letras de crédito imobiliário. O fundo hoje tem 1,4 bilhões de reais em patrimônio, tá? O valor patrimonial da cota encerrou ali 31 de janeiro, tá a 102,08 centavos e o valor de mercado encerrou janeiro a 109,86. Atualmente o fundo tem pouco mais de 17.250 cotistas. Eu não sou um desses cotistas, tem outros 3 fiagros na minha carteira. Se você acompanha aqui no canal, você sabe quais são. E também o fundo está com uma liquidez média diária aqui de 2,1 milhões de reais no mercado, né? E o valor de dividendo, né? Provento no mês de janeiro, R$ 1,30 por cota. Então, os fiagros aí performando muito bem. E é um fundo que está ali em indexação mais alta pela taxa DI, né? Então, CDI mais 5,77% de prêmio de risco médio é a taxa média de curva da carteira. Ele fala aqui mais para baixo sobre o encerramento da terceira emissão de cotas. O fundo praticamente dobrou de tamanho nessa terceira emissão de cotas, né? Foram mais de 6 milhões de cotas, novas cotas emitidas, né? 612,9 milhões foi o montante captado. E aí o fundo fala aqui sobre o cenário positivo aí, né? Inclusive a melhora da liquidez também do fundo no mercado secundário. Então, o crescimento do fundo favorece a esses indexadores aí, esses índices, né? Posição do fundo no final do período, então o fundo está com, final de janeiro, 62% alocado em CRAs, 33% em LCI, só que esses LCIs é onde o fundo aplicou, né, exatamente ali o valor, o valor de caixa, né, para não ficar só em instrumentos de caixa, o fundo alocou ali em LCIs parte do valor da terceira emissão de cotas do fundo. Tá? E aqui o fundo atualmente, os CRAs da carteira, todos indexados à taxa DI, está com spread médio de 5,77% e um prazo médio de 3 anos aproximadamente. Fundo que tem desde outubro de 2021, mais de um ano então de mercado, administrado pela Intrag, gerido pela Quineia, 1,20% é a taxa de administração, que inclui taxa de gestão, não tem taxa de performance e é para investidores em geral. Então qualquer um pode aí fazer parte, né? Comprar uma parte do KNCA11. Falando aqui sobre distribuição de dividendos, então a gente verifica que o fundo, né, tá aqui, distribuiu o mesmo valor para quem participou da emissão, né, da quarta emissão de cotas, quarta emissão foi a terceira emissão, né? A terceira emissão de cotas pagou a mesma coisa para quem participou do dia de preferência. Terceira emissão, primeira fase, segunda fase, aqui pagou valores diferentes, né? E falar aqui sobre a reunião do Copom, que manteve a meta da taxa Selic em 13,75%. Então aí manteve dentro de um cenário estável, então aí pelo menos de taxa básica de juros no país, né? E aqui ele fala sobre update setorial, apesar das fortes chuvas aqui na região sudeste e centro-oeste do país, né, muitos alagamentos como a gente viu, favorece
a cultura da cana-de-açúcar, né? Então tem a expectativa de safra recorde, inclusive nesse período de 2023 e 2024, né? As chuvas aí favorecendo o setor sucro-alcooleiro. Vamos aqui então continuar aqui nossa leitura. No resumo da carteira, então, a gente já falou lá para cima, né? 62% alocado em CRA, taxa média aqui CDI mais 5,2%, com a curva média de 5,77%. O restante está tudo em caixa, né? Principalmente do valor captado na terceira emissão de cotas. Atualmente o fundo tem 95% indexado à taxa DI, 5% a Selic, 5% que praticamente é o caixa do fundo, né? E aqui, como a gente verifica, o fundo investe principalmente aqui nos setores de açúcar e etanol, 30%, produção de insumos e distribuição de insumos, que somam quase 20%, fruticultura e proteína animal. Então, preponderantemente, o fundo investe mais em um setor de açúcar e etanol. Então, se você quer ter mais de um fiagro na carteira, você pode diversificar inclusive pelo setor, né? Para que, se tiver problema no setor sucro-alcooleiro, você, por exemplo, pode investir na soja, né? Outras produções no país aí que são são maiores, né? Que nem o milho, a soja, a cana-de-açúcar, né? E o fundo tem aqui CRAs mais concentrados na região central do país, né? Então tem aqui sul, parte aqui do sudeste, centro-oeste todo e parte aqui do norte. Então fundo distribuído mais para a parte central aí do país. E na negociação de liquidez no mercado, o fundo teve um volume de negociação mensal aqui de 2,16 milhões por dia, 47,6 milhões foi o volume total negociado no mês de janeiro de 2023. Falando aqui da DRE gerencial, as informações contábeis, o fundo aumentou aqui, inclusive, as receitas com os CRAs, né? Então aí, apesar de Selic estar estável, o fundo teve um aumento aqui nos juros dos CRAs, 14,3 milhões. Eu falo de Selic estável porque o fundo é mais taxado pela taxa DI, né? Então teve um pequeno aumento na taxa DI no mês de janeiro, o fundo favoreceu, mas também porque essa taxa DI já vem aumentando ali de novembro e dezembro também. Resultado dos LCIs, então o fundo teve aqui um resultado maior por conta da alocação dos recursos da terceira emissão de cotas, né? Instrumentos de caixa 2,9, que é um percentual menor, porém deve ter ficado aplicado mais dias, né? E despesas do fundo, 1,5 milhão de reais, resultado líquido de 17 milhões. O fundo distribuiu mais do que resultado, né? 17,4 milhões. E o resultado por cota foi de R$ 1,20, o fundo distribuiu R$ 1,30, utilizando então os resultados não distribuídos anteriormente. Rendimentos mensais. Então, o fundo, a gente verifica que o fundo tem pago bons proventos, acima de 1% já desde maio, né? Então, o fundo tem performado aí muito bem aí no mercado o seu portfólio. Então, com um provento muito bom aí sendo distribuído, tendência que melhora aí com essas novas alocações. O fundo atualmente tem 13 CRAs na carteira, né? Todos aí indexados à taxa DI. Tem uma concentração maior no emissor VIRG, né? Como a gente verifica aqui. E aqui a LCI, então, um percentual do CDI 98%. 475 milhões de reais lá, né? Por isso está com o percentual bem alto, parte da terceira emissão, e caixa 71 milhões de reais. Aqui a gente tem a parte qualitativa, né? Que fala da empresa, né? Qual é a credora aí que está se beneficiando aí do financiamento do fundo, né? Onde está sendo aplicado, quais são as garantias, algumas garantias são as próprias fazendas de plantação, né? Então você pode fazer uma leitura aí mais detalhada, não são tantos CRAs assim, você pode conhecer as empresas aí que usam o crédito do agro, né, para o agronegócio, né? Então é importante, são empresas que não são conhecidas, né, normalmente, né? São empresas aí do setor de agro, ainda é muito carente de informações aí para o investidor. Mas é isso aí então, relatório do KNCA11, fundo Fiagro da Quineia, fundo performando muito bem no mercado aí, que investe principalmente no setor sucro-alcooleiro, tem ali a distribuição, produção de insumos, mas
concentrado mais na cana-de-açúcar. Então, é um fundo interessante aí, bem administrado, né? Quineia aí, um gestor aí bem conhecido, os fundos são bem longevos, né, da Quineia. Então, não é nenhuma indicação de compra nem de venda, eu nem tenho na minha carteira esse Fiagro, pretendo ter um dia, mas ainda está um pouquinho acima do valor patrimonial ali. De repente, uma oportunidade, posso até fazer uma entrada no fundo aí, que realmente eu gosto dos fundos que a Quineia administra, ok? Então é isso. Relatório gerenciado do KNCA 11. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.